Olá, povo de Deus! Nesse dia 24 de março de 2026, vamos para mais um devocional do dia. Hoje, ainda no livro de Gálatas, capítulo 2, do versículo 14 ao 16, que está escrito assim na palavra de Deus. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. Nós estamos aqui falando sobre as reações de Pedro, como que ele estava ali, mesmo no apostolado ali, ele estava tendo esses momentos de, duplo sentido, esses momentos de fraqueza, de olhar. O que acontece? Quando você abraça a religiosidade, ela coloca detalhes. A religiosidade, teve uma época que o apóstolo Paulo, ele repreendeu os judeus convertidos, e ele falou assim: por que vocês estão colocando regras? Nós podemos até passar por esse devocional também, dessa passagem. Por que vocês estão colocando regras para o povo que nem vocês são capazes de cumpri-las? Quando vocês dizem não toquem, não manuseiem, então nessa condição, a religiosidade ela é muito perigosa, porque quando nós abraçamos a religiosidade, quando as pessoas abraçam, porque eu não, está repreendido em nome de Jesus, o que eu mais luto é contra a religiosidade, eu não aceito a religiosidade, ela que crucificou Jesus, Jesus veio para nos dar uma liberdade plena, portanto que ele mesmo disse: hipócrita, tira a trave do teu olho, para depois você tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então Jesus, ele lutou muito contra a religiosidade. E o apóstolo Paulo, ele diz que tudo que ele fez, o confronto que ele trouxe com Pedro sobre a verdade do evangelho, foi na presença de todos. Ele repreende ali o apóstolo Pedro na presença de todos, para que ele voltasse a cumprir com o verdadeiro evangelho. E ele diz no versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ele bate mais uma vez nessa tecla e diz: mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele está dizendo que ninguém pode mais ser justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que a lei traz uma condenação. Ela não traz mais a justificação. Naquela época as pessoas, elas se justificavam diante de Deus, eles se purificavam dos seus pecados, apresentando ali os holocaustos, os sacrifícios a Deus. Mas Deus escolheu o seu Filho como um sacrifício único para que nós pudéssemos, através da fé, ser livres para servir ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E não é verdade que todo caminho leva a Deus. O único caminho que Deus deixou para que nós nos achegássemos a Ele foi através de Jesus. Que a Bíblia diz que a partir do sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado de cima
abaixo, nos dando livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Então, se você quer ter livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus, você exerça a tua fé e tenha obras dela. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que a pastora Maria Paiva tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. E não se esqueça, compartilhe esse devocional. Alguém precisa ouvir uma palavra.